Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Esperando aí o pessoal entrar, o pessoal está entrando aí na aula. Vocês devem estar de olho aí, né, no que foi baixado para vocês, né? Semana passada, foi isso mesmo? Eu fiz um simulado, enviei o simulado para vocês. Foram poucas questões mesmo, tá? E eu enviei lá, né, para os meninos do IB, a solução comentada, né, em vídeo, né? E aí pedi para que vocês realizassem primeiro o simulado e depois dessem uma olhada lá no comentário ao vivo, tá bom? E aí há pouco tempo, né, a Sueli perguntou para mim se vai ter outro sim, tá? Ainda vou fazer outro daquele mesmo formato, certo? Vou mandar para vocês o simulado, certo? Vou mandar para vocês o simulado e vou fazer a resolução dele, tá bom? Terminou a aula aqui hoje, eu já tô terminando ele, já estou escolhendo as questões para colocar, certo? Mais ou menos amanhã, né, ou sábado, eu já envio para vocês, tá? E já mando a solução lá para domingo, a solução já deve estar no processo, tá bom? Sueli, só um instantinho, tá? Para mim não esquecer que eu preciso falar, tá bom? Eu abro já para você. Hoje, daqui a pouco também, quando eu terminar a aula, eu ia ter feito antes, eu fiquei aqui olhando, né? Fazendo aqui minhas coisas aqui, minhas anotações, né? Eu já gravei duas partes, né? Vai ter 2 vídeos, tá bom? Mais ou menos, isso vai dar mais ou menos aí 50 minutos a 1 hora. Então, separem esse tempo, tá bom? Esse tempo. Assistam na ordem, né? Vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2 sobre o SPAES. Tá bem legal o vídeo, tá bom? Tá bem legal mesmo, tá? E do mesmo formato, vou mandar para vocês, né? Um questionáriozinho de questões para vocês resolverem depois do vídeo, tá bom? Então, vai ter. Assim que terminar a aula hoje, eu coloco no Drive, tá? E os meninos, eu coloco no Drive do IB, o IB baixa lá para a plataforma de vocês, tá bom? Já gravei, já tá gravado isso, tá bom? Então, eu vou enviar agora, assim que terminar a aula, eu envio, né, para os melhores me ter enviado antes, fiquei aqui, né? Tomando um cafezinho, olhando todo mundo, tá bom? E aí eu vou enviar para vocês esse, também do SPAES. Então, separem aí o sábado e o domingo para fazer isso, né? Sexta, sábado e domingo, tá bom? Próxima semana é aquela semana decisiva, né? Pessoal, eu tô há tempo mesmo, as 2 semanas, selecionando questões, tá? Aí eu seleciono uma questão, aí eu disse, não, essa aqui não. Não, ela volta, ela vai e tal, né? Estou tendo um critério muito bacana para escolher as questões finais, né? A gente vai fazer uma ao vivo, né? Vamos fazer uma aula ao vivo, respondendo essas questões, né? Fazendo aqueles últimos detalhezinhos, né? Para a prova, tá bom? Então, na próxima semana a gente vai ter essa aula ao vivo para poder fazer isso, certo? Ok? Vamos esquecer o tempo. Sabe o que eu digo para meus alunos quando falta pouco tempo? Pensa no tempo em segundos, que aí fica maior, certo? Não pensa em dias, pensa em segundos, tá bom? Que aí ele fica maior, certo? Então, assim, não fica pensando nisso aí, não. Vai estudar, tá bom? Vai estudar, certo? Então, esses eram os avisos iniciais, tá bom? Eu vou mandar um novo simuladozinho, um comentário para vocês, tá? Daquela mesmo formato que eu fiz. Aí eu baixo no Drive e eles colocam lá na plataforma. Os meninos, para colocarem assim que receberem, né? Ou no máximo amanhã vai estar lá na plataforma SPAES parte 1 e SPAES parte 2, mais os exercícios, tá bom? Então, vocês têm muita coisa para fazer nesse final de semana. Então, aquele projeto no final de semana, assim, de pensar, né, em fazer alguma coisa, tá? Não esquece de colocar na sua agenda que tem os vídeos da SPAES para você assistir, tá bom? E o simulado para responder, certo? Ok? Legal. Pessoal, vamos lá. O que é hoje, tá? Vamos lá, vamos prestar atenção na aula hoje. Vou começar a construir o pensamento da nossa aula hoje, tá? Vou começar a pensar, construir o nosso pensamento. Na última vez que nós nos encontramos, né? Eu acho que foi isso mesmo. Não estou lembrado se eu gravei ou se estou lembrado, mas não ao mesmo tempo, certo? A gente falou um pouquinho sobre o censo escolar, da importância dele, né? De coletar esses dados, né? Lembrar, pessoal, que, né, tem muita gente fixada na matemática, mas a gente precisa entender o todo, certo? Precisa entender o todo, tá bom? E aí a gente sabe lá, né, do censo escolar, como é que ele acontece, eu já falei isso para vocês, né, e tal, né? Tem aquela etapa, tem aquela data, né? Aquela data limite, né? Para as escolas enviarem os dados, que é 31/7, que é a última quarta-feira, né? Que eles falam lá, né? Toda aquela história lá. Eles criaram essa data, né, se você perceber bem, que é para fixar bem, né? A última quarta-feira do mês, né? Lá no dia 31/7 tal, e etc., aquela coisa toda, tá bom? E aí o censo, né, pega esses dados, tal, e etc., e faz todo o processo que a gente já construiu aqui, né?
E aí você olha para o seu edital, né? E aí você vê lá, por exemplo, você vê IDEB, né? Você vê ele falar do Enem, né? Mas não vê ele falar do SAEB, né? Não vê ele falar do SAEB dentro do edital, né? Mas aí, pessoal, toma cuidado com isso, né? Isso está implícito. A gente só vai conseguir entender o indicador, o IDEB, que é o indicador IDEB, né? Vamos dizer assim, vou chamar dessa forma, tá? Se a gente conhecer o SAEB, né? Então, eu acho que está entrelaçado, né? O cara que produziu o edital, ele pensou assim, poxa, o cara chegar no IDEB, ele tem que conhecer o SAEB, né? Então, ele não vai conseguir separar isso, tá bom? Então, por isso que nossa aula hoje começa falando um pouquinho sobre o SAEB, né? Vamos, ó, SAEB, para poder entender o IDEB, né? E aí depois a gente vai falar sobre o PISA, e fazer esse, né, parâmetro aqui, né? Ele pode te dar um gráfico, né, analisando o PISA e IDEB, né? O IDEB vai mostrar como a gente cresceu no Brasil e o PISA vai mostrar como é que a gente cresceu para a ideia do mundo, né? E aí a gente vai fazer, será que esses dois têm uma correspondência, né? Então, vamos dizer assim, esse será o efeito final da nossa aula, né? Que lá no finalzinho da nossa aula, a gente vai fazer essa, né? Vamos ver essa ideia aqui, tudo bem? Vamos ver como é que você vai se comportar isso. Jussara, não fica a meu critério isso, tá? O menino do IB, ele fica exatamente nesse processo aí, né? Porque, assim, eu não sei quem está participando, não. Os meninos do IB têm esse controle, tá bom? Então, assim, minha preocupação aqui inicial é fazer esse processo. Mas os meninos estão olhando aí, né? Eu estou vendo que eles estão aceitando. É eles que estão aceitando, não sou eu, tá bom? Ok? Tá? Tudo bem? Certo? Vamos lá. E aí, pessoal, no finalzinho da aula a gente faz esse processo aí, né? Ó, IDEB PISA para ver o que aconteceu, né, tal, né? Então, assim, presta bem atenção, certo? Olha bem. As políticas, né, que estão sendo adotadas no Brasil hoje, né, pós-pandemia, né? A gente vai ver isso lá no final, quando a gente chegar lá, né? Principalmente pós-pandemia, vamos dizer assim, né? A gente estava bem, vamos dizer assim, a gente estava bem, estava numa crescente, né? Pelo menos os dados mostravam isso para a gente. E aí o que aconteceu, né? A pandemia veio, fechou as escolas, né? E aí, claro que o fechamento das escolas vai causar, né, um processo nesses dados aí, né? Os dados vão ficar um pouco meio conturbados, né? Por exemplo, a gente não tem como comparar, nós sabemos isso, a gente não precisa, né? Precisava nem eu falar isso, mas claro que para a gente poder introduzir nossa aula, né? A gente não precisa fazer essa comparação da escola privada para a escola pública, né? Apesar de eu acreditar muito na escola pública, eu gosto muito da escola pública, né? Existem boas escolas públicas, né? Com bons gestores, né? Mas a gente sabe vamos dizer assim, do patamar que isso acontece, né? Por exemplo, eu li ultimamente agora, né? Porque eu tenho que ler muito, principalmente eu li muito 2023 para cá, né? Então, assim, 2022 eu ainda peguei algumas coisas. E a gente vê lá no PISA, né, das escolas brasileiras que participaram do PISA, os dados mostram que a escola privada, ela, né, foi num nível muito maior que a escola pública, né, claro, né, nós temos bons alunos, nós temos nossas dificuldades, mas a gente não pode comparar isso, né. Para mim, pessoal, né, como professor, né, como estudioso dessa área de dados, né, porque eu acho que eu não falei isso para vocês, né, eu sou formado em matemática, né, pela Universidade Estadual do Ceará, pela UES, né? E atualmente eu sou aluno, né, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? E dentro do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, eu enviesei, como a gente fala, né, a gente faz isso sempre, né, enviesei para a área de dados, né? Por isso que eu estou aqui trabalhando com vocês, né? Então, assim, eu trabalho em relação a isso. E que legal, depois que eu comecei essas aulas, o número de pessoas que ligaram para mim, né, meus amigos que eu tenho, né, por exemplo, professor de estatística da UFC, muito amigo, né, ligou para mim, que legal, Daniel, o cara tá trabalhando com isso aí, muito bacana, legal, né? E eles lá na UFC, eles têm um projeto, se quem não sabe, né? Eles trabalham muitos dados do SAEB, né? Lá dentro da estatística do curso tem um núcleo que trabalha com esses dados, né? E a SPAES também, eles trabalham muito com a SPAES, né? Porque, né, a SPAES é uma prova aqui nossa, do nosso estado, né? Vamos dizer assim. E hoje eu recebi uma ligação de um amigo lá de Baturité, né? Eu trabalhei muitos anos em Baturité, trabalhei lá uns 7 a 8 anos na Escola Salesiana de Baturité. E hoje, né, o pessoal da Cred lá ligou para mim, Daniel, tô sabendo que agora você está trabalhando com dados aí, não sei o que e tal, que bom, né? Quando você vier aqui a Baturité, ligue para a gente conversar um pouquinho, que bacana, né? A gente
Comece a trabalhar essas ideias todas aí, e aí essa é crescente. Eu não vou parar. Quando terminar essa seleção, eu vou continuar o meu trabalho, né? Eu vou estudar mais ainda, mais esses dados ainda, mais, porque tenho certeza, pessoal, 2026 vai ter um concurso, né, para a educação aqui no Ceará, com certeza, né? Com certeza vai ter esse concurso. Os dados mostram isso, tá? A gente precisa de professores, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? Olha bem, o gráfico abaixo apresenta a evolução das proficiências médias em matemática, Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB, do Brasil, no período de 2005 a 2015. Esse é um trecho, né? Isso é uma parte de uma questão, né? E eu trouxe para que a gente pudesse fazer, primeiramente, uma análise gráfica do processo, né? Aí ele mostra, né? Olha bem, ó, a evolução, eu estou lendo o gráfico, viu, pessoal? Se cair um gráfico na prova, você tem que ler o gráfico. O gráfico, ele não é um desenho bonitinho para você ficar olhando para ele colorido, não, tá? Ele tem informações. Por exemplo, se você olhar esse gráfico especificamente, né? Deixa eu pegar a caneta, ó. Aqui embaixo ele está dizendo que o azul, ó, é o 5º ano, bem aqui embaixo, ó, né? O laranja é o 9º ano e o preto é o 3º ano do ensino médio, tá bom? Tá mostrando as evoluções, né? Em cima disso, ele pode fazer várias perguntas, né? Ó, se você olhar aqui, por exemplo, o ensino médio, aqui em cima, ó, né? Que é o preto aqui, né? Você vê que, né? Houve uma crescente, aí caiu um pouquinho. Tá vendo aí? Certo? Tá vendo aí, ó? Certo? Tudo bem? Já no amarelo, você vê uma crescente, né? E no azulzinho, uma crescente maior ainda, tá? Ele pode... Eu tô trazendo esse gráfico, mas qual é a minha ideia, né? Qual foi a minha ideia? Tudo que eu vou falar, eu vou introduzir. Eu introduzi o que eu vou falar agora, do SAEB. Aí eu trouxe esse pequeno trecho para você, para mostrar aí. Aí, pessoal, ele pode te perguntar várias coisas. Pode perguntar o crescimento. Ele poderia perguntar mediano. Ele poderia perguntar a moda, né? Então, estou só te mostrando esse processo aí, né? Ele poderia te perguntar uma porcentagem de aumento, né? Porque caiu, né? Mas a gente não pode ficar apenas, porque tem muita gente pensando assim, ó, a prova vai ser de matemática. Não, né? A prova de análise, interpretação. Pode ter uma questão de matemática, assim, de você fazer um cálculo? Pode. Mas eu estou pensando não só na matemática, né? E também fazer o quê, né? Pensando como né? Por trás disso, né? Por trás disso, o que é que está mostrando isso? O que é que as políticas estão querendo fazer para aumentar esse processo e etc. O que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Então vamos para cá, né? Vamos começar o processo, né? Como a gente sabe, né, eu coloquei aí, ó, o SAEB é um conjunto de avaliações de larga escala, né, sabe que é muito grande, né, aplicados pelo INEP, né, pelo Instituto Anísio Teixeira, né, ele abrange principalmente quem, né, o 2º, o 5º, o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, certo? Se você olhar, ó, presta atenção, que é para a gente poder entender, né, são o quê? São as séries finais, né, de cada etapa. Olha bem, ó, séries finais de cada etapa, né? Quando a gente fala no 9º ano, essa prova, quando ela é aplicada no 9º ano, a gente não está querendo ver os alunos do 9º ano, entendam isso, tá? Isso é muito importante para os alunos. Pois é, deve ter sido, talvez é por área, sabia? É, bem provável. Pois é. Alguém abriu o microfone aí e eu não sei o que é que está acontecendo aqui. Para mim, tudo normal. Para vocês, tudo normal também? Beleza, então vamos lá. Um ou outro, pessoal, que der problema aí é o seguinte, né? Vou ensinar vocês uma coisa aqui nas aulas, tá? F5, se não der certo, sai rapidamente e volta, tá? Às vezes a internet dá uma compensada aí, tá bom? Então, bora voltar, presta atenção. Quando a gente aplica o SAEB no 9º ano, isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque depois a gente vai falar sobre o quê? Fluxo escolar, proficiência, tá? Quando a gente aplica no 9º ano, a gente não está analisando os alunos do 9º ano. Nós estamos analisando uma etapa. O que é uma etapa? 6º, 7º, 8º e 9º. E aí vamos ligar como é feito o SAEB. A prova SAEB, TRI, Teoria da Resposta ao Item. E qual é a base da teoria da resposta ao item? As habilidades adquiridas pelo aluno ao longo de cada etapa. Então, entendam, a prova é aplicada no 9º ano, os conhecimentos que a gente está querendo ver ali não são os conhecimentos do 9º ano, né? Como ele fala aí, e sim o que esse aluno no 9º ano, quando ele chegou aqui, ele observou no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Lembra, o SAEB, ele é uma prova que vai o quê? Uma TRI,
né? Uma teoria da resposta ao item. Então, ele quer saber em cada etapa o que está acontecendo. Por que está evoluindo esse aluno? Tudo bem? Entendam isso como, né? Para análise do dado, né? Quando a gente vai pegar esses dados para fazer essa análise, a gente não está pensando exclusivamente no nono ano, certo? Eu peguei o nono ano como exemplo, tá bom? E aí eu coloquei aí, ó, importante, né? O que o SAEB, por que eu acho que o SAEB é importante, ele vai estar presente na prova, né? Porque a gente sabe, né? Na verdade, o que é o SAEB, né? O que o SAEB traz para a gente, né? A gente pega o que, ó? A proficiência, né? O que é? Desculpa, deixa eu voltar aqui, tá? Eu esqueci a caneta, tá? A gente vai pegar aqui, ó, a proficiência, né? A proficiência, né? Já vocês vão entender, né? O que é a proficiência, né? O que é que isso vai trazer para a gente? Vamos dizer assim, a proficiência, ela é a média, né? Ela vem da onde? A proficiência, ela vem do SAEB. Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O SAEB fornece para a gente quem? A proficiência. Essa proficiência, ela é multiplicada, atenção, ela é multiplicada, tá? Pelo fluxo escolar. Depois não se preocupem com isso, que eu vou falar de cada um deles, tá? E isso aí, ó, vai resultar no indicador que é o IDEB. Tá bom? Então, pessoal, para começar a nossa aula, né? A importância que o SAEB tem. Olha aí, ó, né? Na verdade, o SAEB vai mostrar para a gente o que é a proficiência, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, essa evolução, né? Essa proficiência é multiplicada pelo fluxo escolar, que também daqui a pouco eu falo. E esse resultado, essa multiplicação vai gerar um indicador IDEB, tá bom? Então, por isso que eu falo que é importante, tá? Por que eu estou tomando esse cuidado? Teve uma questão, né? Porque a UES fez a prova, né? Ela colocou assim, ó, presta atenção, eu vou tentar lembrar mais ou menos assim, né? Não sei se foi do SAEB que ela aplicou, agora a cabeça ficou cheia de informação e eu acabei esquecendo aqui. Mas ela falou assim, ó, a prova ela é aplicada nos sextos e nonos anos, né? E era o único erro da questão é que ela não é aplicada no sexto, ela é aplicada no quinto. Então é só você lembrar, ó, é no final de cada etapa. Com a exceção do segundo ano, que é uma coisa, né, separada. O segundo, quando eu falo do segundo ano, o segundo ano do ensino fundamental, tá bom? Ok? Então, assim, ele não é um fim de um ciclo, né? Mas eles trabalham muito o aluno do segundo ano por causa da alfabetização, tudo bem? Mas se você olhar quinto, né, final do ensino fundamental 1, nono, final do ensino fundamental 2, terceira série, final do ensino médio, tudo bem? Então, fica ligado nesse processo aí, ok? Vamos lá. E aí a gente vem para cá, né? O IDEB, ele não é só uma prova, né? Não vejam, desculpa, o SAEB, desculpa, pessoal, o SAEB, tá? O SAEB, ele não é só uma prova, tá? Ele não é só uma prova, pessoal. Na verdade, pessoal, o SAEB, o que ele traz pra gente, né? Ele traz, ó, dados, vou colocar aqui, ó, ele traz pra gente, ó, dados, tá? Contextualizados, vou colocar assim, ó, dados contextualizados, né? Vai sair um pouquinho aqui. De quem, ó, né? Ligado a vários fatores, né? Que fatores são esses? Ligados, né? A vários fatores, né? A gente sabe que o IDEB, se eu estou falando IDEB, né? O SAEB, na verdade, ele tem duas aplicações, né? Ele tem um questionário e tem um teste, né? Daqui a pouco a gente vai ver, né, a diferença entre dois, né? Vamos lá. E aí, presta atenção. A gente, quando a gente faz o SAEB, né, eu estou falando a gente, né, como se fosse a pessoa que domina, para que vocês entendam melhor. Vamos supor que eu sou o dono do SAEB, né? Quando a gente faz o SAEB, a gente está com duas preocupações. A primeira delas é o teste, né? Para ver como é que está a evolução desse aluno, beleza, legal, bacana, né? No processo, tá bom? Mas a gente também quer saber como é que está a escola, como é que está o professor, como é que está o gestor, né? A gente está preocupado com todos esses parâmetros aqui, né? Por quê? Porque a gente precisa desses dados, para que em cima desses dados a gente possa disponibilizar uma política para dentro da escola que faça com que alguns fatores melhorem. Se a gente melhorar esses fatores, né, com certeza ele vai melhorar o teste, né? O teste, vamos dizer assim, ele está altamente ligado com fatores. Por exemplo, no mesmo município, a gente pode ter uma escola que está funcionando muito bem, o gestor está lá, né? Ele, né, faz tudo bacana, tá? Os alunos gostam da gestão dele, né? Os professores estão trabalhando em conjunto e tal, e a gente consegue ver que o aluno ali, ele consegue corresponder melhor. Então, como é que a gente vai avaliar um aluno só com a nota dele? Não, né?
Por isso que eu falo, o SAEB não é só uma prova, não é só um teste. Ele também tem essa preocupação, entre aspas, né? A preocupação total com a gestão. Desde lá dos alunos, né? Vai um questionário para os alunos, vai um questionário para os professores, vai um questionário para a gestão. Em cima desses dados que estão devolvidos para a gente analisa, ó, aqui nessa escola, a maioria dos alunos está com problema de alimentação, né? Estão com problemas de comportamento, né? Acham que a gestão não está trabalhando da forma correta. Não. Tudo isso são fatores, né, que vão nisso. Por isso que a gente fala, não é só uma prova, né? E aí, como eu falou, ela é formada por provas e por questionários, né? Nesses questionários, né, quais são 7 segmentos, mas qual é que a gente acha mais importante, né? Por que é que eles perguntam muito isso? Sobre a questão do ensino-aprendizagem, né? É um desses questionários, né? Ok? A gente fala também dos investimentos, né? Vai perguntar como é que está sendo, né? Jogado dinheiro lá dentro da escola, né? Esse investimento dentro da escola, né? A gestão em si, né? Também a gente, né, faz esses questionários também, que estão ligados à gestão e principalmente, né, claro, né, os profissionais da educação, né, que somos nós, professores, estamos lá de frente, né. A gente passa, né, a gente sabe na educação, né, que a gente às vezes passa por cada momento, né, constrói histórias em escolas, né, e às vezes a gente vê um final tão ruim, né, quando a gente termina essa história, né, assim, passa por alguns momentos, né, muito difíceis, né, gestão que não entende, né, que o professor é que está ali na frente, né, então, assim, os alunos estão observando isso, e hoje, principalmente, né, hoje o aluno observa muito isso tem muito a ver, né, vocês vão ver que não só o teste faz a influência dentro do SAEB, tá bom? Ok? Então, primeiramente, né, não é só uma prova, né? Pessoal, sobre os questionários, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? O que aconteceu agora em 2023, né? Olha bem, ó, fica ligado nisso aqui, ó, né? É formado por testes, né? E questionários, tá bom? Tudo que eu estou embasando para vocês aqui, tudo embasado em 2023. Eu fiz uma pesquisa muito bacana. Eu deixei os dados mais de trás, lá atrás, né? Só para analisar as questões, né? Esses questionários têm 2 formatos, tá bom? Ele tem um formato eletrônico, né? Aí vamos já fazer a primeira ligação aqui, né? E nós temos o questionário em papel, né? Certo? Nós temos esses 2 sentidos, né? Isso, Jaqueline, os testes são as próprias provas, tá? A gente está falando aqui dos questionários, tá bom? Os testes são as provas, né? É como eu falei, não é só a prova, não é só o teste, né? Que o SAEB é formado, tá bom? Ok? Esses questionários, pessoal, né? Os eletrônicos principalmente, né? E aí é que eu vou entrar, né? Em 2023, houve um cuidado muito especial do INEP, né? Em relação a esses questionários. E aí a gente vai fazer a ligação com o censo, né? A gente sabe que a escola ela tem que pegar o quê? Né? Todos os dados dos alunos, tal, da escola, todo mundo, né? E tem aquela data lá, né, de preenchimento do censo escolar lá na Educacenso, né? Que vai de 31/5 a 31/7. Por que esse ano, né, teve uma campanha muito forte em cima disso? Por quê? Né? Porque com esses dados, com essas matrículas, presta atenção, isso é muito importante, tá? É feito todo o panorama do SAEB. O SAEB ele é todo produzido baseado nessa primeira etapa do censo escolar, que vai até o dia 31/7. Por que isso é importante, né? E aí ele fala, por que os questionários eletrônicos? Esses questionários eletrônicos são mandados por e-mail. Quem é que respondem eles principalmente? Vou colocar principalmente, tá? Os diretores, né, e os professores, tá bom? A forma eletrônica é mandada tanto para os diretores como professores. E aí é preciso que a escola esteja em dia com esse censo, com os e-mails em dias, né, de professores, diretores, de todo mundo que vai receber esse processo. Porque senão a gente não vai ter esses dados para poder trabalhar com os indicadores, né? E os alunos também fazem esse questionário, né? Só que aí os alunos é em papel, né? Aí é outro processo, né? Então, só que assim, né, esses questionários são importantes, esses dados, né, do ensino, do investimento, da gestão, todo esse processo aí, né? E aí, para fazer o quê? Presta atenção. Se a escola ela não cumpre, olha bem, se a escola ela não cumpre, né, a data limite da educação, primeira parte, dia 31/7, vai causar uma dificuldade para fazer a gestão com o SAEB, né? Por quê? Porque o SAEB quer saber o quê? Ele pega esses dados do censo escolar e aí ele vai definir a quantidade de provas, né? Se vai ter aluno que vai precisar, presta atenção, de um atendimento especial, né? Então, assim,
tudo isso, né, ligado ao censo. Então, SAEB, ó, SAEB, censo, né? SAEB, censo, tá? Isso, exatamente, Apelene, exatamente, tá bom? Ok. Olha uma coisa, ó. O teste, ele vai gerar uma nota. Presta atenção agora, ó, escuta bem isso, tá? Ó, esquece fora, a cabeça aqui comigo, ó. O teste vai gerar uma nota. Se ele vai gerar uma nota, ele vai gerar uma variável quantitativa. Olha que coisa importante, né? Exatamente, Cícera, exatamente, né? Só para você ter uma ideia, Cícera, foi bom você falar sobre isso, né? Certo? Então, assim, ó, o SAEB ele é produzido em cima da data limite 31/7. Por isso que vem, ó, quantidade de provas. Aí vamos lá. A escola desorganizada, né? Tal, não. O gestor diz assim, não, quando for na retificação lá, eu boto esse aluno, aí a prova não vai. Né? E outra coisa, né? Quando é que os dados, né, que o indicador, ele vai ser mais verdadeiro para a gente? Se isso caísse na prova, né, ele perguntasse assim, ó, né, ele colocasse uma assertiva assim, ó, os indicadores, né, atuam de uma forma mais eficiente quando se tem um grande número de alunos. Claro, pessoal, quanto mais alunos a gente tiver, mais próximo do 100% a gente vai estar nessa análise, né? Por isso que o censo é importante, né? Olha, eu não estou falando aqui de matemática, eu quero que vocês façam análise dos dados e dos indicadores, né? A gente está muito preocupado com a matemática, mas a gente precisa pensar nisso. Se o censo é mal feito, esse indicador vai ser mal feito, né? Ele não vai ter aquela eficácia 100%, né? Porque vários alunos não estão lá, né? Não estão cadastrados. Uma parte vai fazer, a outra não vai fazer. Aí a nota do IDEB lá do município, da escola, vai ser baixa, né? Ou às vezes maquiada, vai ser alta, né? Uma nota IDEB alta não quer dizer que, né? Essa escola, poxa, uma escola com IDEB, sei lá, vou botar aqui 7, enquanto o nacional não conseguiu nem atingir os 6. Opa, tem alguma coisa aí, né? Então, assim, mas claro, a gente está desconfiando, mas claro, não está também, pode ser que aconteça, né? Então, lembra, pessoal, ó, o teste SAEB, a nota de matemática, a nota de português, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Ela vai gerar para a gente uma variável quantitativa. Os questionários estão avaliando as variáveis qualitativas, né? Ele vai perguntar assim, ó, de 1 a 5, o seu gestor está trabalhando de forma correta, sendo 1 muito ruim e 5 bom. Isso é um dado qualitativo. Por isso que eu estou aqui, ó, teste, questionário, entendam bem isso, né? Os questionários vão trazer para a gente dados qualitativos, tá? Os testes vão gerar uma nota numa escala de 0 a 10 quantitativos, tá bom? Por isso, pessoal, que eu não estou vendendo aqui aula de matemática, estou vendendo aula de dados, tá bom? Aula de dados. Estou vendendo, eu falo de uma forma, né, tranquila, tá bom? Eu brinco muito com meus alunos. Vocês querem comprar minha aula hoje? Né? Eles dizem, não querem sim, vocês vão comprar, nem que seja a força, tá bom? Pessoal, entendido isso aí, entendida essa ideia, tá? Por que eu mostrei o que era o teste, questionário, né? Quem recebe, quem não recebe, e essa ligação, a quantidade ligada lá com o processo, ficou bem claro isso, e também ficou claro que o teste vai gerar uma nota que é quantitativa e os questionários vão gerar valores qualitativos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bacana? Vou dar a primeira respirada aqui, né, na água, tá bom? Essa reta final é cantativa. Fala aí, minha amiga Cícera, pode falar. Boa noite. Professor, boa noite. Somente uma dúvida. O teste vai gerar uma nota qualitativa? Quantitativa. Não, o teste é quantitativo. Isso. Quantitativa. Isso, quantitativo. Vou anotar aqui, tá? O teste gera uma nota quantitativa e o questionário qualitativa. Isso, muito bem. Né? Todos nós aqui já, né, por exemplo, entramos naquelas pesquisas. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa, né? Uma pesquisa que ele pergunta assim: nosso atendimento foi bom, né? Digite 1, né? Digite de 1 a 5, né? Sendo 1 muito ruim, 2 ruim, 3 bom, 4, mais ou menos 5 ótimo, né? Então isso é um dado qualitativo, porque ele não vai gerar um número, ele vai gerar o quê? Uma qualidade. Se é bom, se é ruim, se é bom, né? Tá, beleza? Então é um dado qualitativo, certo?
beleza? Bora lá. E aí vamos na frente aqui, né? Vamos mais na frente aqui, aí vamos lá. Ó. O que aconteceu no SAEB 2023? Presta atenção, 2023, tá? Olha bem, ó. Eu separei, ó, segundo ano, quinto e nono ano e terceiro ano, né? Vamos ver. Esse ano teve novidades, né? Teve introdução de novas disciplinas, claro, né? E aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece aqui, tá bom? O que acontece, ó, no segundo ano, né? O que acontece, né? Geralmente são aplicadas provas de língua portuguesa e matemática, beleza, legal, né? Para gerar a proficiência deles, né? Tá, né? São gerados através disso, né? Aqui nesse caso, não são todas as escolas que fazem, né? São apenas escolas sorteadas, tá? Escolas sorteadas. Estou falando de 2023, tá, pessoal? Ó, as escolas foram sorteadas, tá? O processo aqui, né? Então, né? Não é um dado de população, é um dado por amostragem, já ia falar exatamente, Cícera, tá bom? Tudo isso são termos usados, né? Dentro da análise de dados, tá bom? Ok? Tudo bem? E só uma informação, né, que pode ser que seja relevante, né? Só que o segundo já está alinhado ao BNCC, né? Também que é a nossa matriz de referência lá em cima, certo? Ok? E diretores e professores aqui, né? Diretores, né? E professores aqui nesse caso, né? Eles vão receber o questionário lá para poder fazer esse processo, tá bom? Ok? Os alunos aqui não recebem, tá? Os alunos não recebem os questionários aqui, tá? Até porque segundo ano, né? Eu nem vou entender para encher o questionário. Certo? Tudo bem? Então, só diretores e professores fazem esse processo de questionário. Tudo bem? Pode falar, Cícera. Cícera? Tudo bem? E salvo engano, também tem a ver com a quantidade de alunos, né? Do segundo ano, né? Para fazer o SAEB, né? Isso, exatamente. Tá? São todos os ciclos que fazem. Isso. Aqui a gente está só fazendo as levantamentos mais básicos, né? Não precisa a gente aprofundar nisso, não. Porque o que a gente está querendo é que você entenda todo o processo. Tá bom? Ok? Pode falar, Sara. Tranquilo? Boa noite, professor. Tudo bem. Professor, uma dúvida. Essas escolas sorteadas aí, no caso, vai ser só para o segundo ano ou também para o quinto ano e terceiros anos? Vamos deixar... Sara, já vou agora, viu? Vou lhe responder agora mesmo, viu? Vamos lá, presta atenção, Sara, agora. Vamos lá, atenção, tá? Quinto e nono ano, Sara, ó, quinto e nono ano, eles aplicaram esse ano, tô falando, não, desculpa, 2023, tá? 2023, tá bom? Eles aplicaram língua portuguesa e matemática, né? Da mesma forma que é a base do SAEB, né? Gerar uma prova de língua portuguesa e uma prova de matemática para gerar a proficiência, tá bom? Só que esse ano eles aplicaram também ciências natureza e ciências humanas, certo? Olha aí, Sara, agora eu vou te dizer, tá bom? Ó, presta atenção, todo mundo, olha para cá, ó, né? Isso é muito importante, tá? Aqui, ó, na escola pública, Sara, ó, deixa eu errar aqui, escola, mas vamos consertar aqui mesmo. Na escola pública, ela foi feita de forma censitária. Isso é importante, tá? O que é uma forma censitária, né? Aplicado a todos ou a maior parte dos alunos, certo? O todo ou a maior parte, vamos dizer assim, né? Por que a gente fala isso? Ligado com o censo, né? A escola não enviou os dados do aluno, aí não vai poder fazer o censitário 100%, né? Certo? Então, esse é o caso. Já na privada, porque a privada também, algumas escolas que são sorteadas também, né? A privada não, aí ela é feita em forma amostral, certo? Essa é a diferença em relação lá ao segundo ano, tá bom? Aqui foi feita de forma amostral. E a novidade esse ano foi a aplicação, né? Aqui dos alunos em Ciências Naturais e Ciências Humanas, tá? Eles aplicaram o SAEB também em relação a isso, tá? Então, a gente fala isso. Aqui nesse caso, tá? Nesse caso do quinto e nono ano, aí sim, olha, presta atenção, hein? Professores e diretores recebem um questionário de forma digital, como eu já falei do e-mail, né? E os alunos em forma de papel. Então, aqui no quinto e nono ano, o aluno tanto gera a nota dele, a nota do SAEB, como também ele responde o questionário. Então, ele vai lá gerar uma nota quantitativa e uma nota qualitativa também, certo? Uma nota não, desculpa, né? Um parâmetro qualitativo, ok? Vamos lá, né? Terceiro ano, mesmo formato que foi aplicado. Pode falar, Jaqueline. No caso, professor, o questionário tanto para o quinto como para o nono ano, não é isso? Isso, para os dois, tá? Eu juntei os dois aqui para falar tudo de uma vez só, tudo bem? Certo? Os alunos recebem
os professores e diretores, ó, é só você lembrar, diretor e professor sempre digital, sempre e-mail, certo? Aluno sempre papel, tá bom? Na pública, censitário, né, em todos ou em a maior parte dos alunos, na privada apenas por amostragem, certo? É só você lembrar desse processo aí. E aí, né, lembrando, né, a prova em si vai gerar o quantitativo e os questionários, desculpa, a prova vai gerar o quantitativo e o questionário qualitativo, tá bom? Ok? Nos terceiros anos, também foram aplicadas provas de língua portuguesa, né, e matemática, certo? Também da mesma forma, para criar, né, aquele processo que eu falei, né, do mesmo formato aqui do nono ano. A única diferença que teve é que eles aplicaram como teste, como amostragem, né, a natureza e a humana. Só que a natureza e a humana, tá? Esse é um detalhe que eu vou deixar claro aqui. No quinto e no nono ano também foi por amostragem, tá? Não foi para todo mundo na pública. Foi por amostragem, tá bom? Não foi censitária na pública, né? Então, foi só um teste que eles fizeram. Não sei qual vai ser a relação deles fazendo sobre isso. Vou até procurar saber quais são a ideia deles futuramente, tá bom? Terceiro ano, mesma ideia, tá? Na pública foi censitária. Tá bom? Aqui, ó, na pública foi censitária. E na privada foi amostral, né? Certo? E aqui também no mesmo formato, né? No terceiro ano do ensino médio, os alunos receberam questionário em papel, professores, diretores e outras pessoas receberam por e-mail. Tudo bem? Então, esse aqui foi mais ou menos o SAEB em 2023. A gente precisa fazer isso para poder entender o processo. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Aí, olha bem, vamos passar um pouquinho mais para frente aqui. E aí, pessoal, o que eu queria, onde eu chegar, né? Na famosa escala de proficiência, né? Beleza? O que é essa escala de proficiência, né? Meu Deus do céu. Daniel tanto fala que a gente não sabe, né? Certo? Primeiramente, preste atenção todo mundo aqui, tá? Essa escala de proficiência, pessoal, o que é? Ó, pode ser visualizada como réguas, tá? Ó. Isso, Cícera. Exatamente, Cícera, tá? Beleza. Vamos lá. As escalas de proficiência, né, podem ser visualizadas como réguas que permitem aferir as habilidades dominadas pelos alunos do nível mais baixo ao mais alto, certo? De forma contínua. As escalas de proficiência de matemática do SAEB do segundo e quinto ano não se relacionam, tá? Essas escalas foram divididas em níveis e observa a seguir, né? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender, né, o que é que vai acontecer nesse processo todo aqui, né? Para a gente ficar bem fera nesse negócio, né? Vamos entender todo esse processo aqui, né? Olha bem. Quando a gente chega, vamos pegar o exemplo do nono ano, né? Vamos pegar o quinto ano, aqui o quinto ano, né? Beleza, legal? Né? O que acontece, né? O que essa escala está mostrando para a gente de proficiência, né? Essa escala aqui, ó, né? Essa escala, vamos dizer assim, né? Ele dividiu aí, ó, em níveis. Nível 0, nível 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, né? Vamos supor que o aluno fez a prova, né, e tal, né? E aí ele respondeu, vou fazer um modelo tipo do Enem para você entender melhor, né? Por exemplo, matemática. Vai cair uma questão que vai pegar ele vai só analisar uma fração com outra, né? Isso, né, para nós, professores de matemática, sou professor de matemática, né, a gente ensina o aluno, né, vai ensinar táticas a ele a criar essa habilidade de mostrar que essa fração é maior que essa, tá? Então, ele vai fazer isso. Isso é uma coisa, né, vamos dizer assim, para nós, e o que a gente mostra para o aluno é uma coisa bem simples, né? Isso na prova, está lá na prova, primeira questão, beleza? Lá na frente vai ter uma outra questão, certo? Em que ele vai pegar a fração, vai elevar ao quadrado, né? E aí vai somar mais uma incógnita, que é o valor desconhecido, igual a uma outra fração, né, somada com outra. Ou seja, além dele trabalhar aquela ideia anterior, né, ele agora vai ter que achar um valor e montar uma equação. E está montada uma equação. Ou seja, essa segunda questão, ela tem um nível de dificuldade maior do que a primeira, né? E aí o que acontece com o TRI, né? O TRI vai ter dois alunos. Um aluno conseguiu fazer a fácil e não conseguiu fazer a difícil, é natural, né? Sabe? É natural. Beleza, tranquilo, né? Agora, o aluno conseguiu fazer a difícil e não fez a fácil. Como é que ele faz a difícil e não conseguiu fazer a fácil? Pode acontecer? Pode. Mas qual é a tendência aí, né? O TRI dele ser mais baixo do que o outro, né? E em relação a isso, nós temos a escala de proficiência. Numa mesma turma, a gente pode ter alunos que estão no nível maior e outros em nível menor, né? Só que aqui entendam que a gente não está querendo ranquear os alunos. A gente está querendo ver qual é o grau de percepção dele dentro daquela etapa,
né? Quando a gente fala quinto ano aqui, a gente não está analisando só o quinto ano, nós estamos analisando o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto. Né? Vamos botar segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando a gente está analisando o nono, está analisando o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. O que esse aluno adquiriu durante esse tempo? Onde é que ele está nessa escala? Tá? Isso é a escala de proficiência, né? A escala de proficiência, pessoal, né? A gente fala até, vamos dizer assim, numa frase mais, né? Eu gosto muito dessa frase, né? De proficiência. Ela não é uma nota, né? Ela não é uma nota. É um valor estimado de conhecimento. Né? Adoro falar isso, né? Nós estamos gerando uma nota. Nós estamos fazendo um valor estimado de conhecimento, né? Qual foi a habilidade, como é que estão essas habilidades da matriz de referência em relação ao aluno? Né? Eu entendo a escala de proficiência como isso. Né? Ele não está querendo que o aluno aqui, esse, seja melhor do que esse. Não. Não estamos querendo comparar ele. Está querendo individualmente ver o que aquele aluno adquiriu de habilidade em referência à matriz, né? A matriz de referência que está estudando dentro daquela etapa. Tudo bem? Isso é uma escala de proficiência. Tá ok? Então, vamos lá, né? Partindo aqui um pouquinho mais para frente, né? O que é que vai acontecer aqui agora, né? Vamos resolver a questão, né? Lembra que eu comecei sempre resolvendo a questão, né? Sempre fazendo esse processo? Então, vamos lá. O gráfico abaixo apresenta a evolução das proficiências médias em matemática e sistema de avaliação da educação básica, SAEB, para o Brasil, né? No período de 2005 a 2015, né? Aí, como eu já tinha analisado com vocês aqui, ó, né? O quinto ano é o azul, né? E aí, lá na prova, você já coloca aqui, ó, quinto ano, ensino fundamental, certo? O nono ano aqui, ó, ele é esse cara aqui de laranja, ou amarelo, né? Certo? E o terceiro ano do ensino médio, né? O terceiro ano é M, será esse cara de preto aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos ver a pergunta que ele trouxe pra gente, né? Aí ele pergunta assim, né? A média de proficiências médias de matemática do quinto ano do ensino fundamental, ó, tá falando do quinto ano, ó. As médias do quinto ano do ensino fundamental, tá? Nas edições SAEB de 2005 a 2015 é de aproximadamente. Olha bem, ó, a média das proficiências, né? A média das proficiências de matemática do quinto ano do ensino fundamental, né? Nas edições de 2005 a 2015 é de aproximadamente. Pessoal, média, né? Quer saber a média aí desses dois, né? Se a gente pegar lá o ano de 2005 e o ano de 2015, cadê o ano de 2005? Vem aqui, ó. 23952, né? Ele está querendo saber, deixa eu ver aqui, 2005 e 2015, né? E aqui a outra, ó, 257, né? 25773, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu vir para cá. 23952, tá? Deixa eu pegar aqui. 239, ó, 23952, né? Mais, tá bom? Mais. Qual é a outra aqui? Cara, minha mente está muito ruim esses dias, viu? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. 25773, né? 25773. 25773. Detalhe, ó. Professor, é do quinto ano, não é não? Você está pegando os dados do nono ano. Deixa eu ver. Ah, é. Desculpa. Isso, exatamente. Desculpa. Até eu errei. Coloquei e errei, tá? Vai lá. 182,38. Deixa eu lá. 182,38. Outro aqui. 38. Desculpa, tá, pessoal? Vamos lá. Mais quem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Com 219,3. Tá bom? 219,3, tá? 219,3. E aí a gente pega os dois aqui, né? E divide por 2. Tudo bem? Já que ele quer a média dos dois, né? A gente vai fazer esse processo aí, né? Quando a gente fizer isso aí, ó, 182, tá? Mais 219, não precisa ser uma coisa exata, não, tá bom? E aí, ó, dividir por 2, né? Isso vai dar aproximadamente aí, né? Esse valor aí, 203,38, tudo bem? E aí, B de bola, certo? 182, né? Deixa eu conferir aqui, 38, tá? Mais 219, ponto, né? 3, né? E aí a gente divide por 2, né? E vai dar aproximadamente esse valor. Pode falar, Rony, pode falar. Enquanto eu vou apagando aqui, você pode falar.
tem 2005 a 2015. Não seria de todos os anos em decorrer, não? Desses 10 anos? Desculpa, né? Desculpa, eu passei por isso mesmo, desculpa, foi mal. Tá, Né? Seria 2005 e 2015, né? Para ser só dos dois. Isso, desculpa, tá? Desculpa. É porque eu tô com outra cabeça, eu já tava pensando em outra questão, desculpa, tá? Foi mal, pessoal, foi mal, desculpa, tá? Eu já somei isso, tá? Já somei até isso. Vamos lá, deixa eu fazer de novo. Ó. É de 2005. Eu estou formulando uma questão na cabeça e acabei fazendo isso, pessoal. 2005, devagar agora. 2005 a 2015, tá? Calma, tá bom? Calma, tá? Vamos lá, devagarzinho, tá bom? Olha bem. Então, a gente vai somar todos esses valores, tá? Todos eles, tá bom? Até aqui, certo? Eu já fiz esse cálculo, já somei todos, tá? Já somei todos. Até coloquei aqui no ladinho, aqui para não, né? Isso vai dar aproximadamente aí 1.220, alguma coisa, né? E aí você vai dividir por 6, tá bom? E isso vai dar aproximadamente 203,38. Tudo bem? Daniel, lá na prova, eu preciso colocar esses valores quebrados aí, tá bom? Não, pessoal, não precisa colocar, não. Se você olhar para os itens, ele colocou itens bem separados, ó, 200, 203, 206, né? Eu fiz arredondando, certo? Deu 1.218, fica bem próximo lá, certo? Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Tá? Era por isso que eu estava errando. Olha bem, ó. Se ele tivesse perguntado assim, ó, vamos voltar lá. Pode falar, Jaqueline, pode falar. Não, era só para falar que, né, eu sei que o professor não errou porque quis, mas a própria questão traz itens para induzir eu justamente ao erro, né? Porque, por exemplo, se eu fosse pegar só o primeiro e o último, né, do outro ano, daria um valor que tem um item. Então, é uma coisa que realmente requer muita atenção da gente. Os famosos distratores. Tá bom? Olha bem, ó. É porque eu estava com a cabeça em outro canto, né? Olha bem. Pessoal, o quinto ano, tá vendo o crescimento nas notas? Sim ou não? Sim, não é? Se ele tivesse perguntado assim, ó, qual foi o crescimento percentual? Por isso que eu errei a questão, tá? Eu já estava pensando em outra, né? Ó, você nota que o quinto ano houve um crescimento nas notas, né? Tá dando um crescimento, ó, 182, 193, 204, 209. Em nenhum momento houve um decréscimo das notas, né? Tá sempre numa crescente o quinto ano aí, tá bom? Se ele perguntasse assim, ó, qual foi o percentual de crescimento de 2015 em relação a 2005? Por isso que eu errei, tá vendo? Por causa disso, tá? Eu tava pensando nessa questão, tá bom? Se ele tivesse perguntado isso, né? Aí o que a gente ia fazer, ó, presta atenção, né? Em 2005, né? Qual foi a nota dele aqui, ó, em 2005? Foi 182. Vou colocar 182, tá? Só para a gente poder trabalhar a ideia, certo? Ó, a nota dele foi aproximada, foi 182, né? Lá em 2015, ó, lá em 2015, tá bom? Qual foi a nota dele em 2015, ó? 219, vamos colocar assim, aproximadamente, né? 219. Então, observa, ó, houve um crescimento, né? Tá havendo um crescimento, né, em relação a isso, tá? E aí, qual seria esse percentual? Eu estou fazendo isso para revisar a matemática com vocês, tá? A primeira aqui era a média, né? E esse 1.220 aqui, ó, é o somatório das notas, tá? É o somatório, vou colocar aqui, somatório. Bom? Okay. E aqui, ó, se fosse perguntasse o percentual de aumento, né? Vamos lembrar da dicasinha que eu trouxe para vocês. Sempre que vocês, olha bem, ó, não esquece disso, tá? Sempre que vocês quiserem comparar dois valores, o que é que vocês fazem? Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui o valor antes e tá aqui o valor depois, tá? O que é que vocês vão fazer com esses dois valores? Presta atenção, ó, né? Isso é uma dica, tá? Se vocês quiserem fazer de outra forma, sem problema. Lembra, ó, esse cara, por que eu coloquei a setinha, né? Eu coloquei a setinha para indicar que está havendo um crescimento. Se há um crescimento a um valor antes, né? Esse valor antes aqui, ele é sempre quem? 100%. Tá? É só vocês lembrarem isso. O valor antes, ele é sempre 100%, tá bom? Então, você poderia criar uma regrinha de 3 bem simples assim, ó. 182 seria 100%, né? E aí, 219 seria quem? X. Tá? Então, lembra disso, tá? E aí, multiplicaria em cruz, né, ó. 182 vezes x, ficaria 182x, né?
219 vezes 100 ficaria o 219 com os dois zeros, né? Aí você ia fazer uma continha bem rápida lá, ó. 21.900 dividido por 182, tá? Se você pegar aí, ó, 21.900 e dividir por 182, tá? Ok? Isso vai dar aproximadamente aí, ó, 120,3, né? Por cento, né? Só que essa não é a resposta. Lembra, ó, antes era quanto? 100%. Passou a ser quanto? 120. É porque houve um crescimento aproximado aí de 20%. Né? Ó, tá vendo um crescimento aproximado de 20%. Então, dentro de uma questão, eu fiz outra para a gente relembrar esses cálculos. A gente está falando da parte teórica, mas ao mesmo tempo está falando da parte prática também do processo. Se ele perguntasse o crescimento, né? O ano de 2005, né? Está havendo sempre um crescimento, e esse crescimento foi de aproximadamente 20%? Item correto. Tudo bem? Então, a gente está analisando os dois lados, o lado matemático e o lado dos dados também. Ok? Também, pela taxa de variação também daria certo, Julésia, viu? E os senhores todos, sim, sim, tá? Sim também, tá bom? Estou fazendo um método mais tradicional aí, tá? Para ganhar tempo, certo? Beleza. Obrigado, Cícero. Obrigado.